Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O significado da palavra carnívoro pode ser muito mais abrangente do que aquele sentido que se dá ao fato de se comer carne de animais. Vegetariano come carne de vegetais e raízes. Vegano come carne de folhas. Todo bicho é carnívoro, porque precisa comer outro bicho para se manter vivo. A água é um bicho, é a carne da planície. A formação dos corpos de matéria começou com a ingestão de gotas de água na boca, primitiva, porque faziam muito esforço para gongonar e a garganta ressecava. Assim, naturalmente, para poderem aprender a falar, acabaram se transformando em carnívoros e deixaram de ser eternos. Isso que o Oswaldo, essa mensagem que o Oswaldo acabou de ler aí, gente, é uma mensagem dentro da cultura racional. São coisas autênticas, verdadeiras. Como essa aqui que eu vou ler agora também, ó, do 510 do histórico. Eu acho que vai despertar interesse em muita gente também. Assim diz o racional superior: quem pensa está ligado nessas duas energias do chão e se transformará na categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia do chão, por estar vivendo como bicho. Bichos vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. Prevalece a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com o mais fraco, como o bicho homem, que sempre foi carnívoro, e por isso mata feras para se alimentar, e aves e peixe para se alimentar, exercendo assim o canibalismo e com aparência de civilizados. E canibais são os carnívoros e com o nome de civilizados. Como ainda existem tribos de africanos e de indígenas que comem gente, são canibais porque são carnívoros. E assim são os homens, sempre foram carnívoros, que matam para comer, verdadeiros abutres com a fama de civilizado. Hoje estão vendo que civilizados só na aparência, porque são carnívoros, são canibais. E muita gente não passa sem carne de vaca, não passa sem carne nenhuma. Por quê? E tem os que gostam de raízes, que já foram gente também. Raízes que já foram gente também. Transformada em raízes. De aipim, de cenoura e assim sucessivamente. E a flora medicinal está cheia de raízes medicinais. Raízes que curam de verdade. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A pessoa se transforma até em raiz, se transforma em bicho do chão, se transforma em aves. Para ver o que é a natureza, as transformações naturais da natureza. Isso é para quem está ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. E essas duas energias em transformação, Porfírio, elas funcionam dentro do pensamento e da imaginação, né? Porque o pensamento de imaginação é a parte do chão, certo? E a parte de cima é o raciocínio. Então, quer dizer, isso para quem está ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. É forte, mas é uma compreensão muito legal, muito interessante. O racional superior usa duas palavras, canibais e carnívoros. Certamente, pelo que nós compreendemos neste trecho da leitura e outros semelhantes, o carnívoro é aquele que come carne, mas ele está se referindo à massa de energia da planície. Porque quando éramos eternos, que começamos a ingerir as primeiras gotas de água, ainda não éramos carnívoros, porque ainda não comíamos nenhum tipo de carne. Não comíamos a carne da planície. A própria água, quando eu vi o mestre Manuel falar para nós, a água é um bicho,
Aí eu vou assim, poxa vida, então não tem para onde correr, porque ninguém vive sem beber água. E ao beber água você está bebendo um bicho, porque ela tem uma formação de uma categoria da matéria. Esse é o nosso reinado, é o mundo da matéria, é a categoria de bicho que nós já temos que começar a entendê-la muito bem. E essa palavra carnívoro que o racional usa não é apenas uma restrição àquele que só come a carne do bicho, como nós falamos normalmente. O que come gente ele chama de canibal. E o carnívoro é aquele que come qualquer tipo de carne de natureza da transformação. Não só aquela que vende no açougue, mas aquela que vende na quitanda também, que são as raízes. E tem as raízes boas e tem as raízes más. Tudo isso é uma transformação natural da natureza. Por quê? Porque uns tantos habitantes do mundo racional entraram numa planície e foram os corpos à extinção. Daí a formação da categoria. E as transformações naturais da natureza, feitas por essas duas energias, a água e a terra. E aí então vem tudo que vem transformando, degenerando, se deformando. Eternidades imensas, trilhões de anos. Não é bilhões, não, é trilhões. Um tempo muito imenso para que tudo isso venha se degenerando, deformando, e o animal racional, a classe de animal racional, que ainda representa a origem que está vinculado pelo raciocínio, esse é o que a gente chama de gente. Então, deixa de ser gente quando perde o vínculo, mas não deixa de ser um habitante do mundo racional, materializado na forma da máquina do raciocínio, na matéria. E vai descendo de classe, vai descendo de classe, vai descendo, degenerando, deformando, até chegar à pedra. Então a pedra também já foi gente. Todas as pedras que estão no mundo já foram gente. Todas as raízes que estão no mundo já foram gente. Porque no princípio da formação cósmica não havia bicho irracional, somente havia bicho na classe racional. Ou seja, a categoria era somente racional. Pureza, porque a água e a terra não tinham virado ainda o bicho degenerado e deformado como é hoje. Então nós começamos e isso tudo veio se transformando, a eternidade é muito longa. Isso tudo está dentro de um plano de transformação da natureza. Para quê? Para poder tirar a energia do habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio, com vínculo racional, classe racional. Sem o vínculo racional, a classe é irracional. Mas as transformações naturais da natureza são as mesmas, as leis são as mesmas para todos. Tanto o racional, que ainda está na classe racional, que está em extinção também, que é o animal racional está acabando, desde 1935, que mudou a fase racional, e o irracional também. Então, as transformações naturais da natureza são a lei daquela planície onde uns tantos habitantes se materializaram. Trilhões de anos. E por isso tem essa infinidade de classes diferentes. Daí, então, a gente vem aquela história. Ao comer uma raiz, você está comendo a carne. Mas a carne no sentido da planície, da transformação. Então, o racional superior chama esses de carnívoros. Ou seja, o que nós chamamos aqui de veganos ou vegetarianos são carnívoros para o racional superior. Porfírio, muita gente diz assim, eu não como carne porque matou o bicho. Mas quando você tirar a alface do chão para comer, ela também não morreu? Você também não está comendo um ser que morreu? Que não está mais vivo? Exatamente, esse é o conceito. Você tem que matar o bicho para sobreviver. Lei do mais forte, o texto inicial aqui que o Luiz Cláudio apresentou do livro. A fruta também, né? Você tira do pé, você desligou ela de onde ela estava. Você matou. Claro que são classes diferentes. O digestivo de cada um é que vai determinar a necessidade ou não de você comer a carne do animal, ou do boizinho, da vaca. Todo mundo gosta de um churrasquinho, né? De uma picanha, uma delícia, né? Mas tem gente que já não se adapta mais a essa forma de alimentação. Ela vai buscar nas raízes, nas folhas, mas psicologicamente a pessoa diz assim, eu não vou comer aquele bicho que pode ter sido um parente meu. E o racional brinca com a gente, ele vai dizer, pois é, mas a raiz também já foi um parente seu e você vai comer. Então a questão é psicológica, mas o organismo
da pessoa é que vai determinar se deva ser vegano, vegetariano ou carnívoro na nossa concepção aqui, terra a terra. No carnívoro que o racional usa é uma concepção de natureza cosmogônica. Ou seja, nós estamos, os habitantes que penetraram a planície, estão comendo a carne da planície. Então a planície se transformou em seres, nós estamos comendo a planície. Então é neste sentido que ele chama que todos são carnívoros. Para viver, tem que matar o outro. A alface ou a folha, não importa. A água, até a própria água. Porque sem a água, como ele diz, né, os primitivos começaram a usar as gotas de água na boca primitiva, que aí então é que começam a se tornar carnívoros. Esse é o processo, muito lento, muito gradual, e todos no mundo são carnívoros, não importa, no termo do racional. Agora, e comprar a picanhazinha lá no açougue é o carnívoro de outra natureza, que é o que nós fazemos aqui embaixo. Porfírio, e é a natureza, né? O mais forte se alimentando do mais fraco. As leis naturais das transformações da natureza. Para quem pensa e para quem imagina. Para quem passa a raciocinar, vai sair dessa categoria e nem de água vai precisar, porque ele vai se ligar novamente no seu alimento natural. Naturalmente, não tentem fazer isso agora, bebam água à vontade, eu faço isso todo dia para manter a máquina de matéria. Na medida que desmaterializar aquela energia do rosário, que vai passar para uma classe superior de vida, para a vida espacial, e isto tem que ser provado e comprovado em vida, aí então ele entra na classe de aparelho racional, deixa de ser carnívoro, passa para a classe de racional, no retorno ao seu mundo de origem, ou seja, ao seu verdadeiro estado natural. Então, hoje nós temos a chance de voltar ao estado natural pela desmaterialização da categoria. Quem não desmaterializar, continua todo o processo de transformações até virar pedra e essa coisa toda, vai entrar nessa lapidação de transformações e depois, no final, vai acabar voltando também ao seu estado natural. Mas de um ciclo imenso, mais trilhões e trilhões de anos. Porque, no fundo, todos nós estamos dentro do mundo racional, apenas é uma parte degenerada e deformada que nós criamos. Nós, eu falo, a humanidade como um todo, não é mesmo? É verdade. Os bichos irracionais já foram gente, todo bicho é carnívoro. E no final das contas a carne é da planície, né? É uma coisa muito interessante esses textos do racional. Então, especificamente esse texto, ele faz uma correlação direta com a cadeia alimentar e a base de proteínas. Os vegetais usam a energia do sol para fazer a fotossíntese e com a fotossíntese eles produzem proteínas, produzem os hormônios, etc. Boi, elefante, girafa, a maioria dos macacos não come carne dos outros bichos, come direto dos vegetais, né? Tem muita força, tem muita massa, né, muscular, que é proteína, e os carnívoros, né, se alimentam deles, dos herbívoros, né? Agora, os herbívoros têm todo o intestino muito mais longo para poder tirar essa energia do vegetal para si. Os carnívoros têm um intestino mais curto porque a carne putrefaz, tem que ser mandada logo embora, né? Os dentes também, os carnívoros têm caninos muito grandes. Os nossos caninos são bem na linha dos outros dentes, né? São diferenças na parte de anatomia e fisiologia. Mas no final das contas, estudando genética, citologia, histologia, né, os tecidos e tudo mais, tudo é questão do proteinoma, né? Tudo é questão das proteínas. E um exemplo assim que foi falado antes até do programa, ginseng é uma palavra coreana e é uma raiz, mas a palavra no coreano quer dizer raiz homem. A tradução literal da palavra ginseng é raiz homem. Como o programa é cultural, vamos colocar aí mais uma vez, doutor Carlos, hinduísmo, né? Tem tudo no hinduísmo, quem estuda vê que tem até ritualística com sacrifício humano, que a gente chama macumba, magia negra, né? Mas tem vegetarianismo multimilenar lá daquele lado do mundo, só por motivação exclusivamente espiritual. Então, um grande mestre que veio de lá para o Ocidente, Srila Prabhupada, trouxe o movimento Hare Krishna, fizeram esse questionamento do vegetarianismo, tipo, fulano é vegetariano e tal. Ele falou, olha só, o macaco também é vegetariano.
mas o macaco não pensa em Deus, né? Tudo é questão da energia da pessoa e o nível de evolução que ela está, ela se sente atraída por determinadas práticas e por determinada dieta intuitivamente. E a questão sempre é o desenvolvimento do raciocínio, porque ela vai melhorar tudo com o desenvolvimento do raciocínio, que é a inteligência espiritual que a gente tem, né? Então, por último, a ciência diz que vegetal é senciente. Questão da consciência. A ciência diz que vegetal é senciente. Senciente quer dizer o quê? Quer dizer que ele é capaz de se reproduzir e é capaz de se adaptar ao meio. Ou seja, é uma forma de consciência minúscula, mas tem, como o Oswaldo também falou. Então o negócio é desenvolver o raciocínio, porque com o raciocínio desenvolvendo a gente vai ter cada vez mais equilíbrio e evolução. Isso que interessa. Essa coisa interessante, até o próprio mineral, o racional superior chega a dizer que o ouro, quando é derretido para fazer uma joia, ele berra. E ele diz que quem desenvolveu o raciocínio vai ouvir os berros do ouro sendo derretido, vai ouvir os berros, tudo isso entre aspas, é uma questão de evidência do raciocínio já estar percebendo o seu irmão naquela classe, e o diamante também, que vai ser lapidado para virar aquela joia bonita, mas ao ser lapidado ele berra. É uma condição de vida muito triste. Mas vejam bem, a condição de vida original que muitos pensadores não conheciam, porque só pensavam e só imaginavam. Agora que a humanidade vai começar a raciocinar, que é voltar ao estado natural, para voltar tem que conhecer, e para conhecer tem que saber como que veio a transformação de tudo descendo, degenerando, deformando. Então, a natureza é que assumiu a vida daqueles racionais que penetraram, que foram à extinção, e a natureza passou, através das transformações, as reencarnações sucessivas, vejam, reencarnações no aspecto cósmico, não apenas do raciocínio. Não aquela questão espiritual, aquele step que o sujeito tem no corpo, não é nada disso, é o conceito. Então, todas essas reencarnações, essas transformações, foi o método que a natureza encontrou de poder devolver aqueles instantes para o seu verdadeiro estado natural. Que aventura que a humanidade veio, hoje a cultura racional, veio fazer, né? Veio participar dessa grande odisseia da humanidade, que hoje a cultura racional revela numa linguagem simples e objetiva, e todas as provas e as comprovações nos levam a isso. Temos que ter só apenas um certo cuidado com termos que o racional usa, e a gente precisa se educar com eles. O termo carnívoro é aquele que come carne da planície, aí é holístico, né? E o termo canibal é quando você come o seu semelhante. Então, as plantas são canibais porque elas se alimentam de outras plantas. E o canibal lá da África é canibal porque ele se alimenta de gente. Né? Não pode ver uma gordinha passar na frente que ele já quer logo comer. No sentido né? fixo da palavra, tá bom? Então, quando são gordinhas, então, eles ficam brilhando. Esses canibais, aí são os canibais. Agora, a opção do regime alimentar que cada um vai adotar é de acordo com o seu próprio desenvolvimento. Não é que o fato do sujeito só comer alface quer dizer que ele vai ficar melhor de saúde, porque pode ficar desnutrido. A parte proteica fez falta, e aí o sujeito desnutrido, o raciocínio não vai ter condição de se desenvolver. Nada de precipitação, cada organismo responde de uma forma. O importante é a pessoa saber. Eu sou um carnívoro de origem racional, todos nós somos, mesmo que como uma folha de alface. Né? Beber um copo d'água é carnívoro. Portanto, o termo carnívoro do racional é muito interessante. É abrangente, mas também muito condescendente, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que matar o bicho. E tem horas no livro que ele nos compara, a humanidade compara a corvos e a urubus. Por quê? E ele diz isso claramente, choca um pouco no início, mas é verdade. O corvo, o urubu, ele espera morrer para comer, é o que nós fazemos. Aquela carnezinha que você compra lá no açougue, que está bonitinha, você acha que você não matou o bicho, mas o bicho foi morto para poder lhe alimentar, e alimentar todos. Então, a percepção é de cada um, o estado de desenvolvimento do raciocínio é que vai clareando isso,
Qualquer doutrina que a pessoa queira seguir é livre, a doutrina alimentar, né? É vegano, eu sou vegano, eu não como churrasco, não me convido para o churrasco. Tudo bem, respeitamos. Mas quem gosta de churrasco adora, né? Uma picanhazinha dele, aquela gordurinha derretendo, né? Você já vira a opção dos bichinhos aqui. Mas a questão é, isto atrasa o desenvolvimento do raciocínio? Não. Em parte, sim. O álcool, a carne do animal, atrasa um pouco o desenvolvimento do raciocínio. Mas atrasa muito mais se você não comer, porque você pode enfraquecer e morrer e não dá tempo de desenvolver. Tudo é uma questão de negociar, nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Compreender? É o que a gente tenta dizer. Não estamos aqui disciplinando nem doutrinando ninguém, apenas esclarecendo a terminologia. Em termos de terminologia, rapidamente, a planície, né, que os bichos comem a carne da planície, né? A planície virou uma goma, goma é proteína, a clara do ovo, gel, gelatina, né? Então o racional já está dando a dica de como que é feita a matéria orgânica depois, né? Tudo é isso, cultura racional. Porfírio, a gente está gravando num sábado, quase 1h da tarde, e você falando assim, aquela carninha, olha, imagina, 1h dessa, isso é maldade. Você falou que tudo é mundo racional, e também porque houve a união dos dois mundos também, né? Então, tudo é racional. E a gente imagina uma pedreira sendo dinamitada, que gritaria que deve ser, né? Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. E se inscreva no nosso canal. Não perca tempo, conheça o livro Universo e Desencanto, Cultura Racional. E muito obrigado por tudo. Salve.